Olá, boa noite Vivian, boa noite Miriam, boa noite Bia. O áudio tá legal? Boa noite Tanise, Marisca. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Francisco, boa noite. Boa noite, Marcelene. Hans, boa noite. Adam, boa noite. Boa noite para todos, para todas. Ô Arthur, meu querido, boa noite. Beijo para você. Miriam, boa noite, querida. Vamos fazer um combinado, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Alect, eu sou uma semente estelar siriana. Meu nome na realidade virtual, meu nome humano, né, é Alexandre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fractais e os fractais existenciais e o fractal existente na vida da semente estelar. O que isso significa, né? Qual a importância da gente ter essas informações? Boa noite, Alessandra. A gente vai fazer uma live, como sempre, né? uma live bem descontraída, bem calma, bem dentro da perspectiva da luz, onde a gente pode conversar. Boa noite, Alexandra. Conversar bem calmamente, né? E aí, as perguntas, eu vou pedir, embaixo aí tem tipo um balãozinho com uma interrogação no meio. É só vocês apertarem ali, escreverem a pergunta, porque fica armazenada ali a pergunta e fica mais fácil de eu depois poder pegar e responder as perguntas, tá bom assim? Ô Ale, boa noite, meu querido irmão Ale. Para a gente começar um pouquinho, né? Eu queria começar essa live para que a gente possa se harmonizar. Não sei se vocês vão escutar aí, mas eu vou tocar o meu sino aqui, tá? E a gente vai memorizar a seguinte frase. Essa frase, ela não é minha, é de uma grande amiga querida, a Cíntia Camerim. Ela me passou esse comando e eu sigo esse comando dos meus trabalhos porque eu me sinto muito conectado e muito forte com ele, tá? Que é o seguinte: eu sou uno com o Criador. E a gente fala 3 vezes enquanto o sino toca, para que a gente possa se harmonizar, estar aí em sintonia nos pensamentos daquilo que a gente propõe nessa noite de hoje, tá bom? A Cíntia é uma querida, uma irmã muito que nesse caminho estelar me trouxe. Ela, o Alê, a Miriam e as outras pessoas que estão aqui conosco, que todos nós nos conectamos de alguma forma pelo ressoar das sementes estelares, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Gratidão pela essa oportunidade de estarmos aqui hoje em sintonia uns com os outros.
né? Porque é uma dádiva, nem todos têm o mesmo benefício que nós, infelizmente, porque muitos ainda estão nesse mergulhar do sistema, né? Muitos ainda estão nesse processo de resistência muito forte ainda. E aí eu queria começar um pouco falando sobre essas questões que nos envolve como um laço mesmo, né? Em relação às resistências que nós temos durante o nosso processo. Uma coisa quando a gente sabe que a gente... Ô, Cíntia, ela entrou também, minha querida irmã. Heloísa, boa noite, seja bem-vinda. Nath, seja bem-vinda. Uma coisa é a gente fazer os nossos despertamentos. A gente pode fazer o nosso despertamento pessoal, né, como eu fiz sozinho. Fui fazer lá com 46 anos, mas eu consegui fazer, ou com a ajuda de um outro desperto, né? E aí tem vários canalizadores que podem orientar a você a se descobrir como semente estelar. Potira, boa noite. Então, quando você faz o despertamento, Thaís, boa noite, você sabe que você é uma semente estelar, sabe da sua origem. Às vezes você vai para um canalizador e aquele canalizador ele está muito ainda dentro, porque todos nós estamos dentro de um processo de desenvolvimento, tá? Todos nós. Não existe aquele que sabe mais ou que sabe menos. Nós estamos numa linha que está cada um no seu processo de desenvolvimento, né? Só alcança a luz maior aqueles que são considerados Budas, né? A palavra Buda é o iluminado. O iluminado não é porque alguém o iluminou, não, porque ele, na senda da ascensão dele, ele chegou à iluminação. Ele chegou à iluminação do conhecimento. Então, ele chegou à unicidade. Então, Buda, existe vários Budas. Eu sou um Buda, você é um Buda, todos nós somos Buda. É uma palavra que dá sentido àquele que se ilumina, aquele que chega à iluminação, tá? Então, para a gente poder entender um pouco dentro dessa estrutura das palavras que estão muito inseridas também dentro do processo de crenças. Então, quando você faz o seu despertamento, você está dentro desse processo, né, do despertamento, do seu despertamento, né? Eu, no meu, o Ale, o Alexandre que entrou, que está aqui, a Thaís e a Cíntia, todos nós estamos nesse processo de despertamento. Só que um alcança um pouco mais e outros ainda estão nesse alcance. Todos têm um conhecimento diferenciado. Todo conhecimento, ele é importante. É como se fosse uma complementariedade, né? Então, assim, um canalizador que faz o que ele tem uma mesa radiônica e ele consegue ali ver a origem da semente estelar, né? O canalizador que, através da canalização dos seres estelares, consegue ver. Eu, por exemplo, através da transcomunicação, que foi me revelado, que foi me dado como instrumento para isso, faço através não só da transcomunicação, que é um instrumento com várias pessoas fazem já transcomunicação, mas eu estou dentro de um processo de ascensão onde a minha egrégora e a minha família estelar, elas se unem para poder me trazer o conhecimento diante daquela semente estelar. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma transcomunicação de uma canalização estelar, não é uma interpretação do Alexandre diante daquilo que ele está vendo. É muito mais do que isso. Está dentro de um processo de desenvolvimento ascensional. E todos nós temos isso. Tem canalizadores, boa noite Raquel, boa noite, Templo do Tarô, meu querido. Então,
dentro desse processo, a gente tem a cada um no seu processo de ascensão, que está muito ligado aos conceitos conscienciais. Então a gente tem já falamos em outras lives, né, desse processo consciencial que é uno do cosmo, que é depois do planeta. O planeta também tem o processo de consciencial dele, que está na quinta dimensão, e nós que alcançamos esse processo consciencial único, cada um com o seu. Então tem pessoas, por exemplo, que já estão no processo consciencial da sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão. Eu, por exemplo, estou na sétima dimensão, né? E aí, o que significa isso? Significa que você tem a sua potencialidade, porque todos nós temos potencialidades, e essa potencialidade a gente já tem dentro de nós trazemos isso, tá? E a gente vai descobrir as potencialidades e investir nelas, ou não. A gente pode muito bem não investir e aquilo ali ficar atrofiado. Por exemplo, eu quando era criança, eu era um belíssimo pintor e desenhista. Eu desenhava como ninguém, né? E por falta de estímulo, de incentivo nessa potencialidade, eu fiquei anos e anos sem pintar, sem desenhar, mas esqueci os traços, as técnicas, né? Porque tudo é o nosso cognitivo, nosso processo cognitivo, que é importante para a gente poder compreender as questões dos fractais. Então, tudo que nós fazemos, ele está ligado. Quem veio aqui nos ver é a querida irmã Lai, a minha filha querida, que desdobra comigo em trabalho fora do corpo. Vai, meu amor, fica aí, fica um pouquinho aí. Então, voltando, é tão bom, né, quando a gente sente a energia desses irmãos tão queridos que são os animais, né? A gente se sente, eu pelo menos eu me sinto muito confortável com isso. Então, depois eu vou fazer uma live só para falar dos fractais dos animais, que é muito interessante também, que os seres já canalizaram, já trouxe canalizações sobre isso. Então, quando você tem essa potencialidade que você não investe nela, ela fica adormecida. E aí você volta de novo para fazer isso. Então, hoje, por exemplo, eu faço desenho, mas não com a tanta perfeição que eu fazia antes. Mas o aprimoramento, a instigação que a gente vai dando aquilo ali, vai lapidando, vai trazendo essa potencialidade mais forte, cada vez mais forte. Então, a questão das crenças que eu falei, né? Todos nós somos as crenças, nós somos crenças, né? As crenças, eu como um psicólogo que trabalha, estuda também com as questões da subjetividade, subjetividade é tudo aquilo que transversaliza a nossa vida e que ajuda na nossa identidade, né? A sermos quem nós somos, diferente de uma outra pessoa. Então, a gente pode chamar isso também dentro desse processo subjetivo, temos todas essas crenças. A minha luz. Acabou aqui a luz, mas acho que vocês estão conseguindo me ver, porque apagou a luz, mas eu vou acender aqui o meu tablet, que aí dá pra gente ver, pra gente não parar. Né? Vocês estão continuando a me ver? Então, acabou nada, né? Então tá, eu só aqui que acabou. E então, voltando, as crenças, elas nos fazem, elas nos constroem como ser humano. Os seres me colocam, né? Porque dentro da Rolux a gente tem uma importância, uma preocupação de diferenciar as instâncias religiosas, de valores, de crenças, das questões estelares, que são potências muito diferentes, tá? Muitos dos estelares nem compreendem muito as nossas crenças, os nossos anseios, a nossa linguagem. Então, eles têm uma dificuldade. Quando eles têm essa dificuldade, eles sempre têm uma pessoa, um ser, que faz essa interferência, né? essa conexão
com esse processo. Então, aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos, mas não no sentido inferior ou superior. É no sentido só que aquilo não sabe. Por exemplo, eu não sei a língua japonesa. Né? Então, eu vou para o Japão. Eu vou ter dificuldade, eu vou ter que ter um intérprete para poder me ajudar a entender o que aquela população, aquelas pessoas estão falando diante daquilo que eu preciso. Os seres estelares são muito parecidos também conosco, tá? Então, por exemplo, eu tenho um ser, eu chamo de Zygon, que é um ser que ele é tipo um intérprete, né? Ele consegue trazer para mim mensagens de seres que têm dificuldade de entender a minha linguagem e eu entender a linguagem deles. Então, isso acontece muito. As crenças, elas estão muito permeadas em nós, desde o momento que a gente nasce até a nossa morte. Então, muitas vezes, a gente nem sabe que aquelas próprias crenças fazem parte da nossa subjetividade, pelo nosso olhar, pela nossa forma de se vestir, a nossa dicção, pelas palavras que são tidas dentro daquela cultura. E às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem fortemente a influência da cultura africana. Né? Então tem gente que não tem ligação com a cultura africana, mas ela, dentro do processo subjetivo dela, está criado, ela fala palavras, gesticular dela, o olhar dela, a forma dela se vestir, está toda ligada a essa questão que transversaliza a subjetividade dela, que é a questão dessas crenças que estão imbuídas muito fortemente na transversalidade da vida dela. Isso acontece conosco. E os seres dizem que as crenças, elas sempre existiram, porque nós somos seres mentalistas. Nós produzimos, nós cocriamos os nossos próprios deuses. Né? Os deuses, por isso que eles mudam de eras e eras, por questões também consciencial. Então, quando a humanidade, por exemplo, estava lá no processo consciencial da primeira, na unidimensionalidade ou na bidimensionalidade, os deuses que foram produzidos naquela era é diferente de quando a gente está no processo consciencial da terceira, da quarta dimensão. Os conceitos são diferentes, a forma de entender aqueles deuses são diferentes. Os deuses, eles existem a partir do momento que nós damos poder a eles. Né? Assim como eles dizem que nós criamos egrégoras. Há uma diferença de crenças religiosas que estão muito ligadas às questões do sistema religioso, né? Que aí tem por trás todo um sistema de regras, né, de condutas, de valores que vão ditar para você o que você deve e o que você não deve fazer. Isso faz com que você se diferencie de uma outra pessoa através de um padrão que a gente pode dizer de medida, né, do que é melhor, do que é pior, do que é mais, do que é menos, do que é da luz, do que é da escuridão, do que é positivo, do que é negativo. E os seres dizem para nós, para mim, por exemplo, que tudo isso não deveria ser algo binário. E eles compreendem que nós conseguimos ainda perceber o mundo nesse processo binário, mas que é muito maior do que isso. Né? É no sentido de complementariedade. Nós agora vamos entrar no processo consciencial de complementaridade. Então a gente vai começar a perceber que muitas dessas crenças elas se complementam entre si. Porque uma crença tem algo que a outra crença não tem, mas que pode complementar. E aí esse processo está muito envolvido com as dimensões. Né? A quarta dimensão, que está muito envolvida com o mundo espiritual, o processo consciencial de entender, de compreender
psiquicamente, cognitivamente, o mundo espiritual, como ele se dá, e aí a gente vai se desenvolvendo mais ainda dentro desse processo da quarta dimensão, porque dentro da quarta dimensão ele tem níveis, e a gente vai crescendo dentro desses níveis também até alcançar a quinta. A quinta tem outras dimensões e assim vai, e vão, e a gente vai se desenvolvendo no seu entendimento. Por isso que, por exemplo, tem pessoas que compreendem o mundo espiritual, mas de uma forma muito rudimentar ainda, né? Muito ortodoxa, muito dentro de uma proposta de um sistema religioso, do bem e do mal, de que ali, aí você vai ver todo mundo que é cocriado para aquele sistema religioso dentro daquela proposta de entendimento. E tem pessoas que também são espiritualistas, também estão dentro do processo daquela própria religião, mas ela já entende de uma forma muito mais ampla, né? Uma forma muito mais complementar, muito mais forte nesse processo. Por isso que é algo individual. Para que a gente possa... Por que eu estou falando um pouco de crenças? Porque para a gente poder compreender essa quinta dimensão, em que essa quinta dimensão existe para que nós possamos compreender que nós somos seres humanos e que existem vidas dimensionais, que está dentro da quarta dimensão, mas existem vidas interdimensionais, extradimensionais, fora da Terra, que são esses estelares. Muitos desses estelares chegam para nós aqui por um processo interdimensional, extradimensional, e que a gente não consegue, no nosso cognitivo, mensurar como que isso acontece. Nem a nossa ciência tem como mensurar, né? Por exemplo, a questão da transcomunicação. Como a ciência comprova a existência daquele ser que parece ali nitidamente, né? Aí também você tem que estar dentro desse processo consensual para você poder cognitivamente identificar aquele ser, porque se você for uma pessoa que nunca entrou em contato com seres, nunca viu essa diversidade de seres na internet, por vídeos e outras coisas, você quando olha aquela imagem, você tem dificuldade. E aí a dificuldade não é só do ser. A dificuldade, às vezes, é da sua própria realidade. Acontecem coisas na sua vida que você não consegue enxergar. Por quê? Porque você não tem esse processo cognitivo ainda. Aí voltou a luz. Voltou a luz. Se deu a luz. Então, esse processo cognitivo, ele é muito importante. Por quê? Os seres dizem que a partir do momento que a gente começa a compreender que existe dentro de nós uma trindade, e que essa trindade, ela muitas vezes ela foi enganada através desses processos religiosos, foram ressignificados para que nós, nesse processo também de entendimento, pudéssemos estar um pouco alienado, porque muitos dos sistemas religiosos estão dentro de um processo da Matrix, como a gente fala, né? Que é um domínio, que tem uma transversalidade muito forte do poder. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder eu tenho, né? Porque conhecimento é poder. Quando você usa esse conhecimento do poder, né, para poder manipular outras pessoas, eles dizem que essa pessoa, esse conhecimento, ele não é da luz, né? Isso está muito nítido. Para quem quiser conhecer melhor sobre isso, tem um livro muito interessante, ele foi escrito se eu não me engano, na década de 80, Mensageiros. O Ale que me recomendou esse livro e eu fiquei apaixonado. Agora eu não me veio aqui a cabeça, mas eu vou procurar aqui. Mensageiros do Amanhecer. Mensageiros do Amanhecer. Ele diz que luz é compartilhar conhecimento. Escuridão é
aprisionar a escuridão, o conhecimento, dominar o conhecimento, né? Então, esse processo de conhecimento, ele é muito importante para que o nosso cognitivo se alimente de arcabouços necessários para que a gente possa ter esse entendimento. Então, eles dizem que nós temos essa trindade dentro de nós, quando nós somos uma semente estelar. As sementes estelares, só basicamente, porque nos outros vídeos eu também falei um pouco sobre isso, né? São aqueles remanescentes antes de nós que tinham alguma potencialidade que naquela época poderia, por exemplo, ser considerado santo, né? Porque ele tinha no seu processo de conhecimento a forma consciencial de potencializar aquilo que estava dentro dele, né? E aí a gente vai ver vários santos dentro desse processo, que nada mais são que pessoas conhecidas como nós, como todos nós, né? Muitas vezes eu vou fazer um trabalho com as tecnologias que a gente tem, né, multidimensional. Muitas canalizadoras fazem isso, a Cíntia Camerim, o Alê, Ering, a Giane Lima, que está aqui, a Ana Rosa, a Ale Becker, várias outras pessoas que fazem esse trabalho. Se fosse num período anterior, uma era anterior, poderiam ser considerados como santos ou então como bruxas, né? E a luz caiu de novo, mas vamos lá. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui, está muito calor no Rio, e às vezes quando acontece muito calor, a luz aqui cai. Diferente, por exemplo, de São Paulo, quando chove muito, né? Aqui não precisa chover, é só fazer muito calor que cai a luz. Então, nesse processo, né, a gente vai... Hoje, depois eu te boto aí para a gente conversar, tá bom? Deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Então, dentro desse processo, que eu ainda nem cheguei nos fractais, né? Dentro desse processo, nós temos aí 3 consciências, tá? Que vão nos potencializar. Por quê? Essa consciência é a consciência estelar e a consciência espiritual, que são 2 consciências básicas, que elas não são identidades, elas são potencialidades, são forças, que vão ativar no nosso processo cognitivo desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, tá? Então, essas 2 consciências, eles vão ativar todo o nosso processo cognitivo que nós temos no corpo. E os processos cognitivos, eles estão divididos em 2, processo cognitivo superior, as questões psíquicas do nosso corpo, né, da nossa mente, e o inferior, que estão muito ligados às nossas questões de instinto de sobrevivência, fome, sede, sono, entre outras coisas. Como eles vão ativar esse processo cognitivo, né, nós vamos começar a perceber, diferentemente dos animais, porque eles têm também consciências, mas é uma consciência completamente diferente. Quando eu for falar dos animais, eu explico um pouquinho sobre isso. Ele vai ativar todo esse processo cognitivo que nós temos do nosso corpo, para que a gente possa, ali, constituir uma terceira consciência, que é a consciência do eu, fractal. Essa consciência fractal, através das percepções, dos sentidos que nós temos, né, da sociedade em que a gente está inserida, da nossa religião, dos nossos costumes e valores que são diversos dentro do planeta Terra, a gente vai se diferenciar de outra pessoa porque a gente vai ter um recorte de uma determinada realidade diferente de uma outra pessoa. Mesmo que a gente esteja dentro de uma mesma casa. Estamos sendo criados da mesma forma, mas temos formas diferentes de ver a vida. Isso é uma magia incrível da fonte criadora, né? Que cada pessoa, cada um tem sua digital diferente do outro. Então isso é vida, isso é beleza, isso é Deus, né? Na concepção religiosa nós podemos dizer que seja Deus na sua plena criação. E os seres estelares, eles dizem que nós somos uma perfeição dessa criação, porque eles que ajudaram a constituição
do sujeito, das pessoas, de nós. Então nós temos um pouquinho de cada um desses seres que a gente chama de primordiais. Então o nosso eu, né, esse eu fractal, ele vive, eu, Alexandre, né, eu quando estou na minha realidade virtual. Por que realidade virtual? Porque a gente transversaliza com a realidade de outras pessoas o tempo todo. Então eu estou aqui, eu acordo de manhã, faço meu ancoramento, estou super feliz, super legal, meu campo energético está tinindo, aí saio, encontro meu vizinho de porta e ele está super triste, super mal, porque não dormiu de noite, porque a esposa dele está mal, e ele está super triste. A vida dele, a transversalidade da vida dele vai transversalizar com a minha, mesmo que eu esteja forte emocionalmente, através das minhas percepções, eu capto ele porque eu gosto dele, eu me preocupo com ele. Então, a transversalidade da realidade virtual é isso, é que a gente vive uma virtualidade o tempo todo. Então, essas percepções, né, essas crenças, elas também estão transversalizadas nessas condições emocionais e afetivas o tempo todo. Aquele livro que eu falei, Mensageiros do Amanhecer, ele fala da importância, porque os seres eles canalizam, mas eu vou procurar em outros livros, né, dentro da teosofia, que me faz... A teosofia ela é maravilhosa, é uma ciência do oculto. Ela me dá um arcabouço muito, muito legal, porque eu faço um refinamento do que é crença e do que não é crença. Então ela me dá, por exemplo, a Madame Blavatsky, me dá esse potencial, essa conexão de entendimento do que eu posso considerar como crença, do que eu posso considerar como ciência oculta, como as questões que estão muito envolvidas com o que os estelares falam, porque ela foi uma semente estelar muito importante no processo das canalizações, tá? Para vocês terem uma ideia, ela conseguia obter livros ocultos que ficam na biblioteca do conhecimento, que fica em Júpiter. De uma hora para outra, ela sentava, fazia a conexão dela, está lá na bibliografia dela, ela conseguia os livros, apareciam para ela pegava o livro da biblioteca do conhecimento, ela lia o que tinha que ler, ela anotava, botava o livro ali, o livro desaparecia. E tinha testemunhas, a luz voltou, tinha testemunhas desse processo, assim como do Chico Xavier, que tinha testemunhas dos fenômenos que aconteciam com ele. A Madame Blavatsky, ela também tinha esses testemunhos que viam esse processo. Então, voltando lá, nós temos esses fractais que são produzidos, são constituídos por essas duas consciências básicas, tá? A consciência estelar e a consciência espiritual. Cada uma dessas vai produzir fractais. Eles podem produzir fractais juntos ou podem produzir fractais separados. Quando são fractais separados dentro da linha do tempo da Terra, linha espaço e tempo, né, nós chamamos isso de ancestralidade. Então, dentro da ancestralidade, a consciência estelar que estava dentro de você produziu um outro fractal também em outra linha do tempo. Quando são as duas, são astros descendentes, tá? São fractais que foram produzidos dentro da linha do tempo e espaço da Terra e que é um fractal seu. Se a gente for tentar compreender no processo cognitivo, né, mais próximo, a gente traria o conceito de reencarnação, que está muito ligado com a questão da religião, tá? Mas eles dizem que não são reencarnações, como a gente acredita que são. São reencarnações porque são vidas que existiram, e aí fractal existenciais, que existiram, e que cada um desses fractais tiveram a sua própria vida. Ali eles viveram, tiveram vida própria dentro desse processo de formação consciencial,
Eles pagaram tudo dentro de um karma, dharma, tudo que estava ali. Aí a gente traz esses conceitos religiosos para a gente entender. Quando eles morreram, a finitude do corpo físico, o fractal, ele foi porque quando a gente está vivo, a gente cocria a nossa vida durante o nosso processo de vida, né? Então ele cocriou uma realidade dimensional para que o fractal dele foi quando não teve mais aquele corpo. Então ele ainda vive, esse fractal ainda vive nessa dimensão cocriada por ele. E ele vai se desenvolver nessa dimensão, assim como a gente desenvolve aqui nessa Terra, com o corpo. Não mais com o corpo físico, mas com outro tipo de corpo que talvez a gente ainda não tenha entendimento ainda cognitivo para entender, tá? Além disso, essa consciência estelar, porque a consciência estelar é uma consciência, a luz de novo caiu, a gente é persistente, né? A gente fica. Peraí, vamos lá, a luz. Então, quando a consciência estelar, ela é uma consciência emprestada de um ser que está hibernando em algum lugar, tá? Tem vários relatos de sementes estelares que falam dessa experiência, que tiveram contato com o seu eu superior. O eu superior é essa consciência estelar que foi emprestada. E aí eu, por exemplo, tive contato com o meu eu superior. Eu vi ele lá nessa câmara de hibernação, eu assisti ele lá. Então ele está lá dormindo 49 anos. Eu tenho 49 anos ele está lá. Então a consciência dele foi tirada através de uma tecnologia de imersão e enviada para o meu corpo. Então, as experiências que aquela cognição, né, aquela consciência estelar produziu em outros lugares, outras existências fora da Terra, assim como ela produziu o Alexandre, o Alect aqui, ela também produziu em outras existências, tá? E ela também prestou a consciência dela para produzir em outros planetas, para ajudar o desenvolvimento daqueles planetas com uma alma, um espírito, eu não sei o nome que se dá nesses planetas, eu não vou ser leviano de trazer conceitos que eu não tenho ainda, tá? Então eu não sei qual é o corpo produzido desse ser que se junta com essa consciência estelar para produzir um fractal. Então eu, por exemplo, tenho contato com fractais meus, né? Eu tenho um fractal de Lira, tenho um fractal de Sirius, tenho um fractal dragão, eu tenho fractal, enfim, tem vários fractais aí, porque são vários nomes, eles vão aparecendo e vão te ajudando. Como é que esses fractais existenciais fora da Terra, que foram produzidos por a mesma consciência estelar que está dentro de mim, eu tenho conexão com eles? Por quê? Porque nós temos algo em comum, que é o nosso próprio Criador. E aí a gente não está competindo religiosamente no conceito de quem criou quem, né? Foi Deus ou foi a consciência estelar? Porque a consciência estelar me produziu, ajudou a minha produção, né? A produção da minha consciência, da ativação do meu processo cognitivo, mas tem uma fonte maior, tem um Deus maior que criou ele também, que criou o mundo, que criou a força de vida que tem dentro de mim, né? Para eu poder estar aqui. Então, a gente não está falando no sentido de estar dizendo, então Deus não existe. Não, o conceito de Deus existe, o conceito de fonte criadora existe, cada um no seu processo de conhecimento e também dentro das suas crenças vai dar o entendimento que maior você tem dentro desse processo consensual. Então esses fractais que existiram e existem outras existências, eles têm uma ligação com esse fractal que também foi produzido pela mesma consciência estelar, tá? Isso fora da Terra. Dentro da Terra, que nós temos os processos dimensionais, né? Também tem os fractais que a minha consciência espiritual produziu e, às vezes, produziu junto com a minha consciência estelar. Astrodescendência ou ancestralidade.
tá? E aí eu também vou ter contato com essas fontes, com esses fractais. Esses fractais, nas suas existências, eles podem ter produzido efeitos que marcaram esse fractal, de uma forma em que essa consciência espiritual, ou a consciência estelar, elas guardaram essa memória muito fortemente dentro dela. E aí, vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu tive um fractal que foi um frade, tá? Um frade na era de 1500. E esse frade, ele fez um pacto de humildade, né? Ele não queria riqueza, ele era filho de um nobre, mas ele abriu mão da nobreza para viver na humildade, né? Ele não quis, ele viveu dentro do monastério, comendo pão, água, fazendo orações, e a vida dele toda foi produzida com isso. Então ele criou ali, dentro daquele fractal, algo que a memória produziu uma memória que vai junto com a consciência espiritual quando aquele corpo morre. E aí o Alexandre hoje está aqui, está trabalhando, é psicólogo, faz uma porção de coisa, mas ele não consegue prosperar, vamos supor, tá? É um exemplo. Não consegue prosperar, não consegue trabalhar, trabalha, ele não consegue encontrar prosperidade, fartura na vida dele e tudo. O que aconteceu? Inconscientemente, essa memória produzida lá daquele outro fractal veio junto com a consciência estelar, espiritual, porque eu estou falando da Terra, tá? Não estou falando das outras fora da Terra. Ele ocasionou um bloqueio dessa prosperidade, dessa fartura, porque é inconsciente, é um processo inconsciente, tá? E aí é como se você se auto-sabotasse mesmo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que acessar esse fractal. Não é uma vida. Não é fazer com que eu vivencie aquele frade. Não, aquele frade foi aquele frade. Ele teve nome, teve família, teve vivências. Ele morreu lá por várias questões que aconteceram na vida dele, né? Que por várias questões. Não vou entrar muito nas questões de pecado, nada disso, tá? Ele viveu lá as coisas boas e as coisas ruins, ele pagou as coisas dele, as consequências, porque tudo na vida tem consequência, e ele, quando morreu, a consciência espiritual saiu dali e levou com ele algumas lembranças que foram contundentes e que vão me afetar aqui nesse fractal. Então, o processo, por exemplo, multidimensional, que consegue captar, consegue ressoar dentro dessa linha do tempo, espaço-tempo, e também fora da Terra, porque ele é multidimensional, ele é interdimensional, ele é extradimensional. E aí eu vou dar um exemplo da mesa Tankar que eu trabalho, tá? A potência de força Tankar, ela é multidimensional, então ela trabalha com isso. Então ela faz esse resgate. Sem que você vivencie esse fractal, porque esse fractal não é você, tá? Pelo menos é nessa questão que os estelares falam. E aí quando você corta esses fractais, que são filamentos, que aí você tem ali um chakra que faz a ligação desses fractais, tanto existentes quanto existenciais, tá? E aí esse chakra, ele puxa esses pontos contundentes desses fractais que interferem na sua vida aqui. E aí quando você consegue fazer através de uma mesa Tankar, uma outra mesa multidimensional, porque tem vários canalizadores que fazem trabalhos magníficos nesse processo, você consegue resolver aquilo que estava ali e que estava de alguma forma trazendo um bloqueio na sua vida, tá? Então esses fractais, eles existiram e eles existem ainda na linha do tempo. Porque a gente compreende a linha do tempo no sentido linear, passado, presente e futuro. Só que isso, eles dizem que não existe, no sentido quântico, né?
tem um fractal meu lá no futuro, né, que eu ainda não sei. Né? Esse fractal meu, Alexandre, também vai chegar um momento que ele vai sentir outros fractais, se não for feito um trabalho para a limpeza aí profunda dos fractais. A luz voltou. A gente está nesse processo. Acende uma luz, acende a outra luz e vai nisso. Então, nesse sentido dos fractais, a gente precisa compreender que essas duas consciências, elas produzem fractais, tanto dentro da Terra, na Terra e também fora da Terra. Então, um dos meus fractais, que é o dragão, por exemplo, eu tenho um dragão de 2 cabeças. Olha que interessante, né? Essa consciência estelar, ela produziu lá num planeta um dragão de 2 cabeças. Ele tem todo um processo cognitivo lá, para aquele planeta, para aquela dimensão, para aquela cultura, para aquela irradiação energética, tudo. Quando ele veio para mim, ele trouxe também lembranças desse fractal dragão. E quando acontecia algumas coisas na minha vida que eu sentia que era muito estranho, né? E eu sentia um dragão perto de mim, mas eu não sabia o que era. E aí quando eu fui descobrir que era um dragão que me acompanha, que é o meu fractal, que ele tem 2 cabeças. Eu tenho um amigo, que é o meu irmão, que é a outra parte desse dragão. Quando ele sente alguma coisa, eu também sinto. Quando ele está pensando em me ligar, eu já sei que ele vai me ligar. E assim sucessivamente. Então nós viemos para a mesma dimensão da Terra e nós temos o mesmo fractal, construído com o mesmo fractal, que é o mesmo dragão. E ele tem muitas reações muito parecidas comigo, né? Nesse sentido desse fractal. Né? E temos outros fractais. Esse fractal, ele está lá na existência dele, mas ele tem a ligação comigo. E essa ligação é esse ser, essa consciência em comum comigo e com ele. Então, essas consciências existenciais são aquelas que foram produzidas fora da Terra, que tem ligação conosco aqui, e os existentes, e o existente sou eu, e os existentes são aqueles que foram produzidos dentro da Terra, né? Que hoje esses fractais existem. Se eu for pensar numa linha temporal, é que eles já morreram e eles vivem numa outra dimensão. Mas que, na verdade, a gente ainda não tem um processo cognitivo, consciencial, de poder compreender que eles ainda estão vivos. Eles ainda vivem onde eles estão. Então, a minha mesa, por exemplo, quando eu faço a limpeza, né? A limpeza hoje eu entendo que é um mérito, ele tem agora um processo, né? Você tem todo um processo para chegar à mesa tancar. Ele corta esses processos através desse chakra que é descoberto, esses filamentos. Então, o que corta? Todos os processos negativos, tá? De influência negativa, negativados, seres negativados, contratos, chips, vão tudo sendo cortado. Ó, e a luz caiu de novo, e a gente volta com a luz mediana. Então, esses processos, eles vão sendo cortados aos pouquinhos. Tem pessoas que sentem isso no corpo. Então, é como se fosse uma cirurgia. Vamos supor, você está com nenhum dos seus fractais foi colocado um chip. Então, ele vai lá e corta esse chip que está lá naquele portal. Tá? Eu não vou falar muito dessa mesa tancar, porque eu tenho um vídeo só falando sobre ele. Mas é só para vocês entenderem. Né? Quando eu faço essa limpeza, então a pessoa está com chip. É como se eles tivessem ido lá e aberto naquele lugar e tirado o chip. Você sente no corpo, como se você tivesse... Você sente dor mesmo. Tem pessoas que sentem dores, pensam que colocou um chip ali naquele momento.
Tem pessoas que sentem dor de cabeça porque são tirados os capacetes que são enviados para controle. Então, as pessoas, eles sentem na pele, é impressionante todo esse processo. Como é um processo de 15 dias, ele ainda está funcionando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando aos pouquinhos tudo que está ali de interferência. Então, esse processo, esse é o meu trabalho que eu desenvolvo terapeuticamente, né, com tecnologias multidimensionais. Tem outras pessoas que utilizam outros métodos, tá? Muito mais simples ou muito mais complexo. Isso vai depender muito da ressonância dessa pessoa no processo consciencial dela, tá? Porque tudo que nós fazemos, ele está sendo monitorado por seres que têm um processo consciencial muito maior que a gente. Eu, por exemplo, eu trabalho com o Comando Estelar Arrolux, que é um grupo de seres comandado pelo comandante Rank. Quem tem a minha revista tem ali a entrevista do comandante Rank explicando um pouco sobre isso, tá? E também eu pertenço a um outro grupo consciencial, tá? Que são 7, são os senhores Ankar. Então, esses senhores Ankar é o que potencializa em mim a possibilidade de trabalhar com a tecnologia Tankar. Tankar significa força, energia e autonomia, tá? Então, ele trabalha esse processo aí de força, energia e autonomia. Então, vamos às perguntas, porque já estamos 21h53. Vamos lá. Você pode... A Sâmia me pergunta assim, você pode me responder se sou siriana ou arcturiana? Você pode me responder depois, tá? Sâmia, o que acontece? Para você saber se você é uma semente estelar, você precisa fazer uma canalização estelar, tá? Você pode fazer uma canalização estelar comigo, através das fotos, e aí depois você entra em contato comigo, que eu vou te mandar por WhatsApp uma introdução de como você pode fazer. Esse trabalho de canalização através das fotos, eu consigo ver os seres e consigo mostrar para você a sua origem. Então, vamos falar, a gente está falando de fractal, o fractal, que é você, o seu eu fractal, muitas vezes aparece nas fotos. Característica sua híbrida, porque você é uma mistura da consciência estelar com a consciência espiritual. Então, vamos supor, né, que eu conheço vários aqui, já fiz mais de 500 canalizações, então tem pessoas que aparece um bico nas fotos, parece o olho grandão, parecem penas. Tem pessoas que são aquáticos com o olho grandão, o azulado, felinos com o olho puxado assim como felinos. Então isso vai diferenciar muito de como você também está tirando as fotos, tá? Então eu recomendo sempre utilizar as fotos colocando o celular virado para o espelho aqui, porque quando o flash abre, ele vai abrir assim, né? Ele vai abrir assim. Então, a luz que vem para cá, ele clareia o seu rosto. O fóton possibilita que, na hora que eles projetam a tecnologia deles, apareça como você é, como um fractal. E aí que entra a questão, né? Por que eu consegui compreender essa importância do fractal? Porque eu vejo o fractal lá. O fractal da pessoa está lá. Não tem como negar. Não tem como. O rosto da pessoa está totalmente visto. Tem pessoas que dá para ver nitidamente, né? E aí tem canalizadores que têm acesso ao registro acástico de pessoas. E aí tem vidência, vê os fractais da pessoa. Às vezes vê um fractal de uma pessoa e o fractal dela está na frente dela. Os fractais existenciais, né? E aí essa pessoa que tem evidência, mas não tem um conhecimento ampliado para as questões estelares, vai dizer assim, você tem um fractal, você é uma semente estelar aviária, porque viu um aviário na frente dele, né? Na hora que eu vou tirar as fotos, parece que ele é felino. O rosto dele é totalmente felino, mas o aviário aparece de uma outra forma, aqui do lado, por exemplo, né? Então dá para ver que o fractal dele é felino.
Por quê? Porque liga com a identidade astrogenética dele, que é um pontinho que aparece, a cor da ressonância do flash, que cada ser tem uma cor diferente, cada constelação tem uma cor diferente, um zirton diferente. Zirtões são circunferências daqueles planetas, de tudo que é próximo àquela constelação. Tá? Então, assim, eu já vi felinos de Andrômeda, felinos das Pleiades, Siriano, Liriano, Arcturiano não vi, desculpa, Antariano. Já vi arcturianos aquáticos, olha que legal. Já vi pleiadianos. Nós temos no nosso grupo Arrolux, um beijo para Ana Rosa e a Giânia, beijo para o Claridar, que eu amo de paixão, da Cíntia Cameri e todos que compõem. A Ana, por exemplo, é uma semente estelar que ela é uma Carians das Pleiades. Então ela tem uma característica diferente das Carians de Sirius. O Alê, que é o meu querido Alê, ele é, pelo que foi analisado ali, ele é uma semente estelar felina das Pleiades, porque no rosto dele parece características pleiadianas. Pleiadianas. E aí as características dele, muita coisa bate com essas diferenças, tá? Vamos lá para outra. Miriam. Miriam, que é meu xodó assim, de artista, beijo para você, é uma artista maravilhosa, é uma artista intuitiva. Quem quiser um trabalho estelar, é uma pessoa assim que eu indico, as artes dela são todas intuitivas, maravilhosa, entendeu? Tenho várias, porque parece que todas que ela intui, ela faz, eu me identifico. Aquela que está atrás aqui é uma delas, tá? E a mandala que está aqui embaixo é da Giânia, da Amanda Luz, que também amo. Então ela fala assim: você viu que sou aviário porque viu meus olhos e viu o felino na testa. Então sou híbrido. Não, a híbrida, todos nós na verdade somos híbridos, tá? A hibridez é porque nós somos formados por uma consciência estelar e uma consciência espiritual. Então nós temos características humanas e também estelar. Mas dentro desse processo híbrido, você pode ter, por exemplo, um olho de felino e um bico. E aí eu vejo ali que você é uma felina híbrida. Entendeu? Geralmente os híbridos vêm muito de Sirius C, mas eu já vi híbridos de outros lugares, tá? Então, aquele que estava na sua testa, se estava o rosto do ser inteiro, aquilo ali é um fractal. Aquilo ali é um ser que te acompanha, que está na sua egrégora. É diferente, tá? Deixa eu ver outra aqui. A Samia me pergunta outra vez aqui. Você tem como sentir se a pessoa está com chip? Então, deixa eu ler as perguntas dela. Tenho imagem, captei e registrei. Você pode me orientar em algumas coisas? Uma vez eu perguntei e apareceu uma luz em cima da minha casa, luz branca. Então, a questão de chip, né, é mais complexo, tá, Sâmia? Você tem que fazer um diagnóstico mais voltado com um terapeuta multidimensional que trabalha com essa perspectiva. Eu trabalho com isso, tá? Mas é uma consulta que você vai ver que ali ele vai verificar através do pêndulo, através de um trabalho voltado para verificar quem faz se tem o chip, se tem implante, se tem alguma coisa. A mesa Tankar, ela, se você tiver, ela tira. Se não tiver, não vai tirar.
tá? Ela não faz um diagnóstico, né? Eu agora, no processo, na primeira consulta, eu pergunto à pessoa primeiro, né? Eu vou averiguar quais são os problemas dela, se ela acha que tem chip, se não acha, como que está o processo de vida dela, para ela depois passar pelo tancar, tá? Tem canalizadores que têm mesas radiônicas e que fazem esse diagnóstico, como por exemplo o Alê, né, como a Ana Rosa, como a Cíntia Camerim e outras pessoas que fazem esse diagnóstico muito sério, um trabalho muito complexo, né, que fazem esses trabalhos e tiram esses processos, tá? Eu não faço, por exemplo, se eu verificar que tem, eu não vou fazer. Eu tenho placas que tiram, mas eu indico para as pessoas para poder fazer isso, porque eu sofro muito embates. Eu tô aqui coçando o nariz porque são as influências, tá? Então me coço muito quando os seres negativos estão interferindo no meu processo, que eles não querem que eu passe o conhecimento. Às vezes materializa no meu corpo essas interferências. Então agora eu estou indicando esse trabalho terapêutico, mas para outras pessoas que fazem esse trabalho, tá? Ou se você for uma pessoa que trabalha com terapia multidimensional, eu posso te dar, vender para você a tecnologia e você faz na sua casa. Você mesmo faz no processo de 21 dias, tá? E aí você mesmo consegue tirar e anular isso. Mas aí você tem que ter um preparo para isso, tá? Não é qualquer um que vai fazer esse trabalho, não. E aí eu indico pessoas que já têm um trabalho fixo, sério, né, dentro desse processo, porque também tem autorizações, tá? Se você não tiver autorização consciencial dos seres, não adianta que você não vai conseguir fazer isso. Isso pode até te prejudicar, tá? Pode até... porque o chip é uma tecnologia muito complexa. Às vezes você acha que você tirou, você não tirou, você intensificou ele, tá? Então tem que ser uma pessoa muito dentro desse processo sério para poder te ajudar. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas. A Miriam, você... tá. Então não tem mais pergunta. Tem alguém, G, você tá aí ainda? Faz para a gente falar pelo menos uns 10 minutinhos? Pode? Faz o convite aí. Alguém quer entrar na live para falar comigo? Alguém gostaria de falar um pouco sobre esse processo dos fractais também? Então, tem os híbridos, né? Então, muitas sementes estelares são... Eu, por exemplo, sou híbrido. Eu sou uma semente estelar felina híbrida. Por quê? Porque dentro do meu processo, dentro do meu processo de despertamento, eu consegui ver ali como foi o processo de hibridez. Então, o meu povo era um povo aquático, que o planeta ele teve muitos problemas, né, de embate, como nós temos nos nossos planetas, né? Das enchentes que acontecem, dos terremotos, muita chuva, às vezes algum asteroide que cai, alguma coisa nesse sentido, e modificou totalmente o planeta, e os seres que eram aquáticos não tinham mais condições de viver naquele planeta daquela forma. Então, muitos estavam morrendo e aquela população estava já quase em extinção. Foram quando a constelação de Sirius A levou geneticamente a contribuição dos felinos. Oi, querida Karina, beijo para você. Levou geneticamente a contribuição dos felinos e dos carians. Então, os felinos, tirando uma hibridez, os aquáticos saem da condição aquática, vão para a condição terrena, e para que eles tivessem agilidade, inteligência, racionalidade fora do contexto aquático, foi preciso o material genético dos felinos. E para que eles pudessem respirar fora d'água, foi a contribuição dos carians, dos aviários. Então,
esses seres, né, que vivem em Xi'an, que é uma cidade dentro de um planeta, eles vivem hibridamente. Então, eles saem da condição aquática, vai para a condição terrena através da contribuição desses outros seres que contribuem. Então, isso vai acontecer também em outras constelações. Por exemplo, os felinos. Os primeiros felinos foram os sirianos, que levaram, porque eles são gênios geneticistas. Né? Eles contribuíram, por isso que muitos dos seres, quando você olha, dá a entender um pouco que ele tem algo de felino. Um dente, um olhar, o pelo, a orelha pontuda. Por quê? Porque ele contribuiu muito com o processo genético de outras populações, de outras origens, tá? Para que essa origem não fosse extinta. Isso eles dizem que um dia vai acontecer com a Terra. Nós vamos chegar a um momento, que isso é natural do planeta, em que esses seres terráqueos, humanos, vão precisar, isso já está acontecendo, alguns seres já têm a contribuição genética, tá? Porque por causa de alguns lugares que já estão entrando em extinção, esses seres humanos, então eles já estão recebendo geneticamente a contribuição de outros componentes genéticos estelares para que essa população, essa origem ali não morra. E aí eu estou falando, mas todo mundo é humano. Não, todo mundo é humano, mas cada um vive num lugar diferente do outro, que tem a sua população, a sua cultura, o seu modo de viver, né? Ali do clima. Tudo isso influi na forma de ser daquela pessoa que mora ali. Querido, eu li há pouco tempo um livro que falava sobre a constelação do Cocheiros. Você conhece algum ser de lá? Então, Karina, a constelação do Cocheiro, nós já tivemos. O que acontece? Eu tenho uma parceria com a Cíntia Camerim. A Cíntia, ela é sensitiva. Ela consegue ver os seres. Eu não consigo ver os seres, tá? Eu sou sincero, não consigo. Por isso foi me dado a transcomunicação. Porque eu não consigo ver e isso estava atrapalhando muito no meu processo consciencial. Então, por misericórdia, eles me deram a possibilidade de trabalhar com a transcomunicação junto com a minha família estelar e minha egrégora. Então ela consegue ver os seres, ela manda para mim as características desse ser. Eu vou lá na transcomunicação, faço o processo de transcomunicação e eles aparecem. E eu mando para ela e muitas vezes ela confirma, eles são assim mesmo como você está fazendo, me mostrou. Então teve um ser que ele era do cocheiro, mas agora, nesse momento, eu não consigo lembrar, tá? Aqui eu posso depois mandar para você esse ser do cocheiro, que é uma constelação muito longe. Geralmente, eles têm características muito peculiares, tá? Obrigado, Karina. Obrigado. Viu a Sâmia. Vamos ver a Sâmia aqui, que me enviou uma... Vou aceitar a Sâmia, vamos ver. 10 minutinhos, tá, Sâmia? Eu mandei aí, aceitei para você. A Sâmia, acho que não vai. A Sâmia entrou. Oi, olá, boa noite. Boa tá me vendo noite. aí? Estou te vendo. Boa noite. Prazer. Deixa eu te falar. Prazer. Nossa, você explica com tanta experiência, eu tô adorando aqui aprender contigo. Obrigado. Eu queria te falar assim. Eu queria te falar duas situações. Uma eu tava na porta de casa, que eu amo lua, eu gosto de tirar foto. E eu queria até que você desse uma olhada nos meus registros. Uhum. Geralmente eu tô aqui na porta e eu me sinto diferente, eu não sei te explicar como é que eu fico. Eu tiro foto e eu faço perguntas. À medida que eu vou fazendo perguntas, a luz que aparece para mim, o formato é tudo diferente.
Aí eu pergunto Uhum. assim, como eu fico meio naquela, receosa, eu faço a pergunta tipo para pessoa, para eles lá no caso, dá sim ou não. Quando é sim, a luz ela fica maior, né? E as Uhum. cores são Uhum. diferentes. O que eu entendi mentalmente que eles me passam para mim, que eu não sei nem com quem eu converso, né? Por isso que eu estou falando com você, eles sempre falam assim, preste atenção no formato e nas cores. E outra coisa eu falei assim, poxa, acho tão bonito esse negócio de mandala e tal. E tem um registro que eu fiz que é uma mandala, que eu queria que você olhasse depois. A mandala, Outra ela é uma comunicação que é o seu processo cognitivo, consciente e inconsciente ao mesmo tempo, produzindo através da arte, que é uma comunicação, a sua ressonância, tá? Então, por isso que você bota ali formatos e cores, tá? E aí, aquilo ali é uma comunicação. Você pode fazer mandalas para vender ou mandalas suas, que é uma comunicação com os seres que te compõem. Essa comunicação que você está tendo com eles é para mostrar a você que você precisa se desenvolver, tá? Nós estamos numa quinta dimensão, já foi dado um tempo muito grande para todos nós. Então, muitas pessoas como você, eu, por exemplo, já entrei em contato com milhares de pessoas que têm muito, é, que estão no mesmo processo que você, tá? E aí, quando elas começam a se desenvolver através do processo estelar, que é diferente do processo, caiu aí, tá? Que é muito diferente do processo espiritual, tá? Uma coisa é da consciência espiritual, outra coisa é da consciência estelar, as duas funcionam do mesmo jeito por causa do uno, mas que são forças diferentes, energias diferentes. Não adianta fazer limpeza energética e espiritual achando que os seres estelares vão afastar. Não vão. Tem que fazer limpeza energética estelar e espiritual, que são coisas diferentes, energias diferentes, potências diferentes, ressoar diferente, tá? Que são, aí sim você tem um trabalho voltado com as multidimensionalidades, que você vai trabalhar tanto com as dimensões espirituais quanto as multidimensionais, que são os seres estelares. Então, esse processo está dentro desse. Você precisa se desenvolver mesmo. E eles estão mostrando isso para você na concretude. Tá? Estão mostrando que você precisa se conectar mais. O seu cognitivo precisa compreender essa comunicação. Então, você precisa entrar na ressonância do processo cognitivo estelar para que você possa compreender mais sobre isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Thaís. Thaís, vamos ver se você ainda está aqui. Você quer entrar, Thaís? Te dei aí. Vê se você consegue entrar. Ah, não quer não? Tá bom. Vamos ver. Tem outra pessoa que gostaria de entrar? Então, pessoal, porque a gente já está em 20, né, 1 hora e quase 15 minutos. Eu queria só mais 5 minutos. Quem gostaria de entrar e falar alguma coisa de 5 minutos? Ana, boa noite. Não, obrigado, me enganei. Tá bom, Thaís, não tem problema. Isso acontece mesmo. Então, pessoal, a gente então vai ficando um pouco por aqui mesmo, tá? Depois, daqui a 15 dias, no dia 22, se eu não me engano, acho que é dia 22, vou até olhar aqui. Não, no dia 22 eu tenho uma live lá no Templo do Tarô, tá? Se eu não me engano, acho que é Diego. Deixa eu ver o nome dele aqui. Diego. Com o Diego lá no Templo do Tarô, tá? Ele está até aqui com a gente hoje. Então, vou estar lá com ele, falando um pouco sobre essas experiências, sobre o processo de transcomunicação. No dia 30, eu vou estar, 30 de novembro, 22, né, vai ser no Templo do Tarô.
No dia 30, eu vou estar no Flávio Vale, para falar também sobre outros assuntos. E no dia 10 do ano que vem, janeiro, eu vou estar no Paranormal Experience, para também mostrando o trabalho aí da transcomunicação. Gratidão, beijo, Miriam. Emuná pergunta como faz energia estelar. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas a energia estelar é uma energia tipo espiritual, mas só que é diferente, tá? Ela é mais forte, ela tem uma potência maior, né? Porque você sente os seres, pessoal, independente de você acreditar ou não em seres estelares, eles estão com você desde o momento que você nasceu, tá? Eu já fiz canalizações de pessoas que eram muito presos às crenças religiosas, diziam para mim assim: não acredito em estelar, mas os estelares estavam lá, do lado dela, trabalhando com ela, ajudando ela, fazendo o processo, porque eles tem os fractais, tem a consciência estelar que produziu você, então, independente de você acreditar neles ou não, para eles não faz muita diferença, entendeu? É diferente dos espíritos, tá? Que os espíritos, das consciências espectrais, né, espirituais, elas já estão mais voltadas às culturas, mais voltadas aos valores, né, às questões de crença e tudo mais, porque está dentro da nossa dimensão, está mais próximo da gente, tá? Edmeia, eu fiz reprogramação do ser. Muito legal, Edmeia. Muito legal. Queridos, queridas, muito obrigado pela presença de todos. Eu já falei, Edmeia. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Se vocês puderem compartilhar o meu trabalho para que esse trabalho chegue a mais pessoas, para que mais sementes estelares possam também ter a mesma oportunidade que muitos que estão aqui e que despertaram. Vamos fazer isso porque nós estamos unidos na luz, na egrégora de luz, tá? Nós estamos todos nesse processo consciencial. Um dia nós vamos conseguir colocar o planeta Terra totalmente positivo, assim como os muitos outros planetas conseguiram. Então nós precisamos nos unir nesse processo imenso, esse processo consciencial imenso que é de luz. Meus irmãos, minhas irmãs, um beijo para vocês, vamos nos falando. Precisou de mim, estou lá no WhatsApp, tá? Lá no Instagram, estou sempre aí, tá bom? Beijos e durmam bem. Tem um sábado ainda, um pouquinho de sábado bem, e um ótimo domingo, uma ótima entrada de semana para vocês, com muita luz, muita força, muita gratidão, né? Porque a gente tem que estar muito ligado ao amor incondicional, à compaixão, à misericórdia e à gratidão. Beijos para todos.